Quando nós estamos conscientes, acordados, né, na terceira dimensão, os nossos sentidos da quarta dimensão, que é o plano astral, e outras dimensões ficam bloqueados. Normalmente nós temos acesso, quando nós dormimos, a acesso, nossos sentidos conseguem perceber a quarta dimensão, que é o plano astral. As dimensões mais elevadas nós não conseguimos perceber, porque o nosso mental, a nossa mente, não consegue entender. Porque na quinta dimensão, por exemplo, já não existe mais o tempo, é a eternidade. Então a nossa mente, que nós estamos muito acostumados com a nossa mente ainda muito material aqui da terceira dimensão, a nossa mente não consegue decodificar as informações destas dimensões mais elevadas a partir da quinta para cima. Mesmo que nós acessemos estas dimensões, quando nós dormimos, quando nós saímos fora do nosso corpo, quando nós desdobramos, mesmo que por um acaso nós acessemos estas regiões mais elevadas, essas dimensões mais elevadas, quando nós retornamos para o nosso corpo físico, nós não conseguimos lembrar de nada, absolutamente nada, porque o nosso cérebro e a nossa mente condicionada à terceira dimensão não vai ter não vai ter uma linguagem, não vai ter referência, não vai ter símbolos, não vai ter nada que possa traduzir o que nós vimos, que nós experienciamos nestas outras dimensões. Não tem. Então, muitas vezes, quando as pessoas durante o sono acessam uma dimensão um pouco mais alta do plano astral elevado, mesmo do plano astral bem elevado, porque tem o plano astral baixo, e outras dimensões, quinta dimensão, elas não lembram de nada, é como se elas não tivessem sonhado, não tem recordação nenhuma de sonho, porque não tem referência. Então, gente, eu penso que é assim. Agora, voltando um pouquinho, eu acredito que o Corey Goode, isso aí é o que falo, gente, eu acredito, eu não, meu inglês é muito fraquinho, muito raquítico, coitadinho, então eu não consigo pegar, né, assistir os vídeos do Corey Goode em inglês, que ele tem muita, ele tem canal do YouTube, ele tem muitas palestras dele que ainda não foram traduzidas, não estão legendadas, ele todo dia põe material, então eu não sei o que ele tem falado sobre isto, como que ele visita esta outra dimensão, essa quarta dimensão, se ele desdobra, eu ainda não achei, eu vou ver se eu acho alguma explicação, uma explicação, porque eu acho que se é quarta dimensão, ele disse que os Anshars são de quarta dimensão, então existe a quarta dimensão também mais densa, bem densa, existem seres de quarta dimensão que podem se materializar na terceira dimensão. É um pouco trabalhoso, mas eles podem se materializar sim na quarta dimensão, não sei se por muito tempo, mas eles podem, diz que podem. Agora, ele ir na quarta dimensão, então ele vai desdobrado. Isso que eu penso. Eu gostaria de ver uma explicação dele sobre isso. O que não tira a veracidade, né, dos contatos dele. Isso de forma nenhuma, não é porque são seres de quarta dimensão e que ele visita esses seres que isso tudo é uma invenção. Não, existe outras dimensões, né? Existem seres de quarta dimensão, existe o plano astral. Todo espiritualista, toda pessoa que é espírita, toda pessoa que é umbandista, ocultista, já tem conhecimento que existem outras dimensões e que existem seres do plano astral e de outras dimensões superiores. A pessoa sabe disso, essas pessoas sabem.
Aí, minha gente, então ele explicou, ele estava falando que esses seres que são de quarta dimensão moram nessas cidades intraterrenas, isso que eu acho interessante, né? Então, essas cidades não são materiais, são intraterrenas, mas ocupam, tudo bem, podem, eu acredito que pode ocupar espaço, sim, mas é um espaço que existe no planeta da terceira dimensão, na terceira dimensão do planeta ou na quarta dimensão do planeta, no plano astral do planeta, não é? Será que se a gente conseguisse ir neste mesmo local onde ele foi, com esses seres de quarta dimensão, se a gente conseguisse ir no mesmo local, nós encontraríamos também esse espaço todo que ele fala, essas grandes cavernas, né? Esses grandes túneis e cavernas gigantescas interligadas. Será que a gente encontraria também, ou a gente só veria uma parte densa, a terra, a rocha? Eu não estou entendendo bem isto. Eu não estou entendendo, eu não estou encontrando assim uma explicação. Embora ele tenha dito que o planeta, ele afirmou que o nosso planeta, por dentro, é como um queijo suíço, cheio de túneis pequenos e grandes e enormes, com quilômetros e quilômetros e cavernas, e isso foi o que ele disse, que nosso planeta é assim. Mas então, será que estas grandes cavernas, esses grandes espaços interiores do planeta, se a gente conseguisse ir nesses lugares, a gente olharia, a gente veria alguma coisa, algum vestígio ou desses seres de quarta dimensão, das suas construções? Isso eu não estou entendendo, porque realmente pode existir esses grandes espaços, né? Muitas pessoas que têm vidência, elas chegam às vezes num campo, numa praia, numa casa vazia, né? E elas veem objetos e até pessoas, a presença de pessoas e de objetos que fisicamente uma outra pessoa que não tem evidência não consegue enxergar, né? Essas pessoas que têm mediunidade, que têm paranormalidade, que é tudo a mesma coisa, só muda o nome, essas pessoas, elas conseguem perceber, elas têm sentidos que percebem a quarta dimensão, o plano astral, tanto o plano astral inferior quanto o superior, e veem coisas em locais que outras pessoas não veem nada. Será que o Corey diz que ele tem paranormalidade? Ele diz que tem. Por isso que ele foi levado lá para dentro daquele programa, né, militar, que sequestra as pessoas, jovens, crianças, para treinamento, treinar a mente deles. E ele foi levado para esse programa justamente porque ele tem paranormalidade. Ele diz que ele é empático, né, ele percebe, ele consegue perceber o que uma outra pessoa está sentindo, sem que a pessoa diga nada. Ele fica perto da pessoa e ele sente o sentimento da pessoa. Normalmente todo mundo tem um pouco de empatia, né? Pessoas normais têm um pouco de empatia, só os psicopatas que não têm, né? Mas que não é a maioria da população, graças a Deus, né? Mas normalmente as pessoas têm empatia, né? A gente fica, uma pessoa às vezes começa a contar uma experiência triste pela qual ela passou, e a gente já fica, daqui a pouco a gente já está ali junto, né? Quase chorando junto com a pessoa, já está agoniado, né? E isso é empatia, né? A gente vê uma pessoa sofrendo aí na cama do hospital, a gente vê um animal sofrendo, a gente também fica ali agoniado, olhando, né? Isto é empatia. Então o Corey Goode tem isso daí. Então isto é, só que ele tem no nível muito que não é normal, não é o comum. Uma pessoa, ele sabe, ele fica perto de uma pessoa, se a pessoa tiver, por exemplo, fizer uma pergunta para a pessoa, ele sente se a pessoa está mentindo, ele sente fisicamente
se a pessoa está falando mentira ou verdade. Seria bom, né? Que nós tivéssemos aí alguns empatas nos julgamentos, né? Né? No tribunal aí, né? Superior de Justiça, né? Seria bom, né, gente? Porque muitas vezes uma pessoa fala uma coisa mente com tanta convicção que a gente que não tem esse dom, a gente não sabe, né? A gente é enganado. Mas o empático, ele não é enganado. A pessoa pode estar ali com a maior cara de pau, falando uma mentira, e pode estar até enganando a si mesma, mas essa pessoa que tem essa paranormalidade sabe com certeza absoluta se a pessoa está falando a mentira ou se a pessoa está sendo sincera. Então ele tem mediunidade, deve ter outras mediunidades. Por exemplo, se isso de ser levado pelos aviários, ele está na casa dele, de repente ele diz que ele veio aquela uma esfera e ele levou ele envolveu ele e ele foi levado. Ele diz, quando ele fala isso, ele fala, a impressão que eu entendo, que dá a entender que ele foi levado em corpo físico, mas será que foi? Porque nós temos o nosso corpo de carne e osso, mas nós temos o nosso corpo espiritual, que é uma cópia idêntica do nosso corpo físico. Inclusive, o nosso corpo espiritual, até a roupa, até as moléculas, até os átomos da nossa roupa tem é chamado de duplo etérico. Até a nossa roupa tem um duplo etérico. Nós temos o duplo etérico, existe o duplo etérico do nosso corpo, existe o duplo etérico de tudo que a gente está usando. Até o meu brinco aqui tem um duplo etérico, meu óculos tem um duplo etérico, minha roupa tem um duplo etérico. E nós também podemos moldar isto. Nós podemos moldar. Na nossa mente, a roupa que a gente está usando fica impregnada aos átomos. As moléculas, os átomos da roupa, de tudo que a gente está usando, fica impregnado no nosso campo áurico. E quando nós desdobramos, nós levamos conosco esta cópia. Nós olhamos para nós, isso foi que eu aprendi estudando. Nós olhamos para nós e nós achamos que... Tem muita gente que desencarna, ainda mais pessoas que desencarnam assim de morte súbita, violenta, rápida, assim, de um acidente de carro, que o carro da pessoa bate, a pessoa é atirada longe, a pessoa desencarna assim rápido. A pessoa às vezes fica dias achando que está viva, porque ela continua com o corpo, ela olha para ela vê ela está de roupa, tem um corpo, ela leva um tempo para saber que ela está morta. Que morta assim, que ela não está mais na terceira dimensão, que ela já está na quarta. A pessoa demora a cair a ficha da pessoa. Ainda mais pessoa que nunca ouviu falar em perispírito, em plano astral, pessoa que nunca se preocupou em saber sobre esse assunto, pessoas que não acreditam. Quando a pessoa sai fora despregada, descola, né, do corpo de terceira dimensão e vai para a quarta, a pessoa pensa que né, continua na terceira, porque ela vê que lá tem tudo ainda, que ela tem corpo, lá também tem, lá na quarta dimensão vocês acham que lá na quarta dimensão só tem nuvens, céu? Na quarta dimensão também tem casa, tem rua, tem prédios, tem árvores, tem jardins, tem plantas, tem céu, tem estrelas, tem tudo lá. É uma outra dimensão. As coisas de lá têm uma formação molecular, atômica, diferente, um pouco mais sutil, não sei que palavra dizer, mas existem. Bom, gente, então eu fiquei pensando nisso daí. Será que o Corey não está visitando o plano espiritual, o plano astral? E eu me lembrei, olha, ele falou um negócio, e aqui no próximo que ele está dizendo aqui, que estes seres,
de quarta dimensão sabem tudo o que nós fazemos. Diz que eles acompanham o nosso dia a dia, a nossa vida. Diz que alguns seres vivem até 2000 anos. E durante a vida deles, eles vão acompanhando pessoas. Vamos supor, eles simpatizam com uma pessoa, com a vida daquela pessoa, com o que aquela pessoa é, com o que ela faz. E eles têm equipamentos que eles podem visualizar a pessoa, acompanhar a pessoa. É como se fosse um tipo de um Big Brother. No bom sentido, porque eles são muito mais evoluídos que a gente. Eles não estão lá espionando a nossa vida, né, para nos julgar, né? Então geralmente eles fazem isso para ajudar. Então, porque eles são muito evoluídos. Então, por exemplo, eles começam a acompanhar a vida de uma pessoa, simpatizam com aquela pessoa e acompanham várias encarnações daquela pessoa, porque a vida deles é muito longa, 1000 anos, 2000 anos. Então, eles têm a chance de ver a vida e a morte, o renascimento, a infância, a juventude, a velhice de uma pessoa. E às vezes eles vão pegando muita simpatia por uma pessoa, determinada pessoa. Então, eles ficam ajudando aquela pessoa. E acontece também muito assim de eles simpatizarem com cientistas também, né? Fora pessoas assim comuns, né? Cientistas, pessoas que estão fazendo grandes pesquisas, aí eles dão uma forcinha, eles podem ajudar, dando inspiração. E quando o Corey Goode falou que eles têm um equipamento e que eles sentam assim, né? Até eu vi eu vou colocar aí para vocês o vídeo, a foto. Eles sentam em tipo de umas poltronas confortáveis com equipamentos e ficam observando ali, acompanhando, ajudando as pessoas, né? Eles comunicam, mandam mensagens, canalizações. Eles fazem canalizações. Eles têm uma mente poderosa, eles conseguem, eles usam a telepatia, eles se comunicam com aquelas pessoas que eles se afinizam. Então, quando o Corey Goode começou a descrever isso, eu me lembrei de uma cena do filme, um filme espírita, O Nosso Lar. Pegue esse filme para vocês verem. Eu vou ver se eu achar o link, eu vou colocar aí para vocês. Eu não sei se pode fazer isso, mas ou então eu vou deixar indicado. Olha, assistam o filme O Nosso Lar, filme espírita. Olha, gente, que nos livros do Chico Xavier, que o Chico Xavier psicografou há muitos anos, bem antes de sair essas conversas, né, essas histórias aí do Corey Goode, o Chico Xavier já falava que existem esses seres do plano astral, lá do Nosso Lar, que é uma colônia chamada Nosso Lar, e que esses seres acompanham a evolução das pessoas, esses seres mandam comunicações, e no livro e no filme, eles estão, todos esses que estão comunicando com as pessoas, mandando mensagens nessas canalizações, eles estão sentados assim em mesinhas muito bem bonitinhas, organizadas, com um tipo de computadores assim, equipamentos também. Mesma coisa que o Corey Goode falou. Eu fico pensando, será que o Chico Xavier não visitou esses seres intraterrenos? E achava que estava no céu? Porque o Chico Xavier era muito católico, né? Ele era espírita, mas ele era católico, acreditava no céu, né? Será que ele não estaria se comunicando com esses seres intraterrenos sem saber? Até as vestimentas, né? Quando o Emmanuel, mostra o Emmanuel, né? Que era o mentor do Chico Xavier, o Emmanuel, quando mostram a figura assim do Emmanuel está com uma túnica também, uma roupa clara. Geralmente esses seres mostram, né, no filme mesmo lá do Nosso Lar, mostra esses seres com essas vestimentas assim bonitas, né, longas, claras, né? Não lembra as descrições dos Anshar? Será, minha gente? Eu acho que a gente tem mente para pensar, né? Eu fico pensando ali, né? Será que o Corey Goode está visitando as colônias espirituais sobre as quais o Chico Xavier, né, escrevia?
porque diz que essas colônias espirituais tem no planeta todo, não tem só aqui no Brasil, tem no planeta todo. Cada uma tem o seu estilo, tem o seu jeito, as suas construções, assim que o Chico Xavier falava. Tem no planeta todo essas colônias. Só que o Chico Xavier não dizia que elas eram intraterrenas, dizia que ficavam numa outra dimensão, um pouquinho para cima, entre o planeta Terra e a Lua, nesse espaço entre a Terra e a Lua. Mas isto é o que disseram para ele, né? E se não era? E se era esses seres intraterrenos? Ou é o contrário? E aí, gente? Como é que a gente faz para saber? Por isso que sempre diz, né, que o mais importante são as comunicações. Tem esses detalhes, muitas vezes não são tão importantes, mas os ensinamentos, né? Outra coisa que o Corey Goode fala, logo em seguida, é que eles são muito reservados, esses seres, o que o Chico Xavier também falava, dos seres que se comunicavam com ele, que são muito reservados, esses mestres, esses seres do plano superior, né, da espiritualidade maior, são muito reservados, eles escolhem muito bem com que eles vão se comunicar. Os seres elevados, né, eles escolhem bem. E diz que eles não se comunicam assim abertamente porque eles não querem interferir direto na evolução do ser humano, mas quer que o ser humano se esforce por si mesmo, né, evolua através do próprio esforço. Eles não vão assim se manifestar, toma aqui, olha, né, para querer forçar a evolução do ser humano, porque isso não dá certo. O ser humano tem que evoluir por si mesmo. Eles podem dar uma mãozinha, ajudar um pouquinho, mas não forçar. Então o Corey Goode diz assim: eles não forçam, eles não interferem, mas ele fala assim: se chegar a começar a aparecer naves gigantes aqui nos céus do planeta Terra, é porque um problema muito grave está para acontecer, e eles estão vindo para ajudar, estão se manifestando para ajudar, né, para ajudar, para resgatar as pessoas. Vamos supor que se fosse, né, o Corey Goode não diz que ia acontecer isso, mas ele diz assim: em caso de um cataclisma, uma coisa assim que possa vir a ameaçar a vida de milhões de pessoas, cataclismas gigantescos, eles podem vir dar uma força, ajudar, tirar pessoas de certas regiões, passar para outras, coisa assim. Então ele falou, se começar a aparecer, né, se de repente começa a aparecer naves aí gigantes nos céus do planeta, é porque a coisa não está muito bem, não, é algum perigo, porque normalmente eles não vêm, não, certo? Aí sabe que eu me lembrei da Arca de Noé, né? A minha cabecinha viaja pra caramba. Aí eu fiquei pensando, realmente, por exemplo, o grande dilúvio que dizem na Bíblia, né? Dizem que foi um cataclisma, né? Alguns acham que foi realmente no planeta todo, num tempo muito mais antigo do que parece que está indicado na Bíblia, né? Que a Bíblia parece que tem uns erros de tempo aí, contagem de tempo. Diz que parece que houve sim um dilúvio universal, mas há milhares de anos para trás, não há 5.000 anos, né? Mais ou menos, como fala a Bíblia. Mas mesmo que fosse, por exemplo, um dilúvio localizado numa região menor, né? Mas também seria um cataclisma, né? Então aí diz que os anjos vieram e falaram para Noé fazer a arca, ajudaram até a fechar a arca por fora, né? Quando eles já estavam dentro. Então, quer dizer, se isto aí, se nós que acompanhamos aí a ufologia, né, já temos mais ou menos aquela ideia de que esses anjos provavelmente são seres extraterrestres. Então foi um contato, né, direto, por causa que estava para acontecer um cataclisma, tá vendo? Então confirma aí o que o Corey Goode diz, né?
as lendas lá dos índios Rupis, que diz que também há milhares de anos houve, né, na América, né, também um cataclisma, e os índios, né, os antepassados dos índios Rupis foram salvos também por seres intraterrenos, que eles chamavam de os homens-formigas, porque diz que eles viviam embaixo da terra e que levaram eles para esconder cidades subterrâneas para livrar eles dessa devastação que teve também na superfície lá, nessa época remota, né? Então, fico pensando, né? Então é isso, minha gente. Então, acho que vou parar por aqui, que já ficou bem longo o vídeo, e vamos seguindo. Então é isso daí. Ainda estou meio aqui atrapalhada, tentando me acostumar aqui com a minha nova câmera aqui do computador. Espero que fique bom, né? Tá? Então vamos seguindo, tá bom? Então um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.